Amém? Vamos começar? Podemos começar? Já que nós vamos falar de oração, vamos começar orando então. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigado porque a tua graça, teu amor, a tua misericórdia nos acompanhou durante todo esse dia, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa novamente. Recebe todo o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Nós queremos buscar mais e mais a tua face, conhecer mais e mais o Senhor, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, né? Estudarmos a lição e aprendermos mais de ti, da eficácia da oração, tudo aquilo que podemos alcançar de ti, ó Pai, através daquilo que a tua palavra nos ensina sobre como orarmos, ó Pai. Fala conosco, Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quase que cancelei a EBD hoje, porque não precisa falar mais de oração. Todo mundo já sabe o que é oração, né? Ou não? Todo mundo aqui sabe, né? O poder da oração, sim ou não? Todo mundo aqui crê no poder da oração? Você crê nisso? Você crê que a oração pode fazer milagres? A oração pode mudar situações? Que Deus nos responde através da oração? Amém? É uma frase muito bacana, né? E um dos motivos para nós orarmos seria, eu até anotei ela aqui, né, no meu cabeçalho, vamos dizer assim, na minha cola. Tem uma frase que diz assim: Deus opera quando os homens oram. Amém? Isso já seria motivo suficiente para a gente ter uma vida de oração. Deus opera quando os homens oram. Nós estamos precisando orar muito, irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, né? E nós estamos precisando orar. Ou a gente ora agora e a gente busca em Deus um avivamento. Ô irmão, deixa eu falar algo para você. Ou nós vamos ver a igreja se desfazer, a família se desfazer, o país se desfazer, irmão. Nós precisamos orar muito, muito, muito mesmo. Nós vamos ter essa consciência, pedir a Deus um avivamento, clamar ao Senhor, né, por um tempo, por um renovo nas nossas vidas, né? O que é um avivamento? Um avivamento é um tempo de despertamento, é um tempo onde Deus visita seu povo, onde Deus traz vida, né? Traz vida nova, traz renovo, e nós estamos precisando disso, amém? Aonde, pastor? Eu estou precisando de um avivamento na minha vida. Nós estamos precisando de avivamento nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa nação, nas nossas igrejas, né, principalmente, né? Nós precisamos orar muito. E se a gente for olhar ao longo da história, todos os grandes avivamentos, todas as vezes que aconteceram avivamentos, o avivamento, se existe uma participação humana, é com a oração. É através da oração que Deus visitou o seu povo e fez, né, tantas coisas extraordinárias, né, que nós temos aí registrados aí na história. Amém? Então nós precisamos orar, irmão. Bote isso na sua cabeça. Deus opera quando a gente ora. Amém? Deus opera quando os homens oram. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que no início da introdução aqui diz assim: um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus e Deus responde o seu clamor. É algo muito interessante que o autor diz aqui: desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Olha que coisa maravilhosa. Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Tiago encoraja-nos a orar, descrevendo 4 situações em que Deus responde às nossas orações. Antes da gente ler o texto básico, deixa eu chamar a sua atenção para algo. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na história, né, desde a Bíblia e até mesmo da história mais recente, né, grandes evangelistas, grandes pregadores, grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus que fizeram muito, né, em suas nações, em suas igrejas. Existe algo em comum na vida de todos eles.
todos eles, né, citam, falam, né, aqueles que já morreram em suas biografias dizem que esses homens, grandes homens e mulheres de Deus, tiveram uma vida de oração. Isso é comum a todos eles. Então, irmão, isso não é coincidência. Se você quer viver uma vida plena no Senhor, se você quer fazer a diferença, mas eu não sou pastor. Você não é pastor, mas você pode fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua família, orando e buscando um avivamento, né? Não despreze os pequenos ajuntamentos, né? Não despreze aquilo que Deus pode fazer através da sua vida na oração. Então, os grandes homens e mulheres de Deus que mudaram a história, irmãos, todos eles tiveram uma vida de oração. Amém? Então, nós precisamos seguir esse exemplo, né? Orar nunca é demais, né? Buscar ao Senhor, falar com Deus, buscar orientação, é isso que o Senhor deseja de nós. Amém? Vamos abrir lá Tiago capítulo 5, vamos ler o nosso texto base. Tiago 5, a partir do verso 13. Vou esperar todo mundo abrir para a gente ler junto. Tiago 5, 13. Quarta-feira nós até estudamos, né, o livro de Tiago, capítulo 1, foi um estudo muito bom na quinta-feira. Como essa carta é maravilhosa, né? Uma carta de encorajamento, uma carta de conselhos preciosos, né, para nós, né? Sabedoria e encorajamento para esses dias difíceis, né, que nós estamos vivendo. Amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuvas, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? É um texto muito bonito e bem conhecido, né? Então, conforme o autor diz aqui, Tiago encoraja-nos a orar, descrevendo 4 situações, nós vamos ver quais são elas, em que Deus responde às nossas orações. Primeira situação, devemos orar pelos que passam por problemas. Então eu acho que aqui nós podemos dizer que nós vamos orar por todo mundo, sim ou não? Ou tem alguém aí que está sem problema? Se precisar de algum problema, né, a gente pode arrumar. Todo mundo tem problema, tem dificuldade, amém? Todo mundo tem dificuldade, enfrenta dificuldade. Então devemos orar por todos que passam problema. Irmão, só o fato de estar vivo nesse mundo já é um problema. Se for cristão, então, né, sofre mais perseguição e mais dificuldade ainda, né? Olha o que ele diz lá. O sofrimento aqui é provocado por circunstâncias adversas. Saúde, finanças, família, relacionamento, decepções. E em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, o que a Bíblia diz? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5,9. Devemos apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. Foi aquilo que nós lemos, né? Quinta-feira. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedido. Quinta-feira eu até citei isso, né? Tiago vai dizendo, olha, né? Se você está com um problema, peça sabedoria a Deus.
né? Tiago falou, vai vir problema, vai vir dificuldade. Não é que se tiver, é que vai ter. Então ore, peça sabedoria a Deus. Deus está aí, irmão. A oração é a forma como a gente recebe a orientação de Deus, né? Aquilo que a sabedoria para resolver os problemas, né? Para transformar, para mudar a nossa realidade. Eu anotei uma outra frase aqui que por coincidência eu recebi essa semana de uma pessoa que me mandou, né, um tagzinho no WhatsApp, e estava dizendo assim: transforme suas preocupações em orações. Olha que beleza. Transforme suas preocupações em orações. Então isso é um recado, né? Conforme, na mesma forma como o autor diz, em vez de murmurar contra Deus, ore, né? Em vez de falar mal, ore, né? Amém? Transforme suas preocupações em orações. Deus pode transformar problemas em triunfos pela oração. Gente, isso é o que a gente mais vê. Uma reunião, por exemplo, de oração que a gente tem aqui, a gente ora e de vez em quando chega um relato. Olha, nós oramos por fulano e fulano foi, né? Deus curou fulano. Olha, nós oramos por fulano que estava sem emprego, Deus abriu uma porta de emprego para fulano, né? Isso é o que mais a gente vê, né? Aquilo que o autor está dizendo. Deus pode transformar problemas em triunfos como? Pela oração, né? Pastor, mas Deus sabe o que eu estou precisando. Sabe, irmão, mas a forma como a Bíblia diz é que a Bíblia diz que você tem que falar. Você tem que vir a Deus, orar, buscar e falar. Uma outra coisa assim que às vezes a gente fica imaginando, e talvez até pela nossa criação ou pela forma como nós passamos muito tempo assim instruídos, essa questão da oração, assim, às vezes a gente imagina que orar é só a gente estar, né, num lugar sozinho, né, de olho fechado, ou numa reunião de oração, ou na hora que a gente está na igreja e o pastor pede, ou só aquela oração que a gente acorda e ora, ou só a oração do almoço. Tudo isso são orações, irmão. Mas oração, ela é uma conversa, é falar com Deus. Mesmo que você esteja com o olho aberto em algum outro lugar, fazendo uma caminhada, você pode orar, você pode estar falando com Deus. Não necessariamente você precisa estar de olho fechado. Você pode, em vez de você estar com a sua mente, né, pensando em problema, pensando em dificuldade, é melhor você buscar a Deus aquela solução daquilo ali, né? Então, às vezes, a gente precisa quebrar um pouco essa religiosidade, no sentido de que também orar. Foi quando Deus falou né, na Bíblia, né? Acho que foi com Abraão, né? Quero que você tenha uma vida de oração e jejum. Não significa que Abraão ia estar jejuando e orando 24 horas, mas, ou seja, ele estaria orando, né, mesmo fazendo as nossas atividades, jejuando no sentido, né, de se abster das coisas do mundo. Então, a gente precisa entender que pastor, eu posso estar pedalando e orando? Pode. Você pode estar fazendo uma caminhada e estar orando? Pode, irmão, né? Então, vamos entender isso aí também, tá bom? Quem quer falar? Eu sei que eu vou dar a vez para todo mundo, né? Amém? Então, o autor diz assim: a oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias, né? Está lá em 2 Coríntios. Jesus clamou ao Pai no Getsêmani para passar dele esse cálice, mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. O que o autor quer dizer? Às vezes a gente vai orar por determinada situação e aquilo ali não vai passar, aquilo ali de fato vai acontecer. Mas através da oração, Deus dá força, Deus dá poder, Deus dá sabedoria para você enfrentar aquilo ali, né? Eu não queria que tal coisa acontecesse, eu estou orando para tal coisa não acontecer. Mas aconteceu, mas Deus vai estar com você, Deus vai te sustentar. Trazer o consolo, exatamente, Deus dá força, né? Às vezes, irmão, às vezes a gente tem coisas que a gente não entende. Eu sei que às vezes a gente tem dúvida, até a gente mesmo tem dúvida. Por que a gente orou tanto e fulano não foi curado, partiu? Irmão, Deus sabe todas as coisas, né? Eu creio que Deus é um Deus de tanto amor e tanta generosidade, que o fato dele enxergar lá na frente, por exemplo, ele pode às vezes ter livrado alguém de se perder, de acontecer qualquer coisa,
E Deus decidiu levar para si, a gente não sabe, irmão, então a gente não tem como julgar Deus, falar que Deus é confiar. A regra de fé é confiar em Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Às vezes a cura na alma, né? Às vezes a gente está orando por cura e Deus dá a cura, mas dá uma cura espiritual, né? Uma cura na alma, né? Naquele momento ali a pessoa se arrepende e parte para estar com o Senhor, não a cura física. Então, o que tem que fazer, pastor? Confiar em Deus, irmão. Não tem outra. Às vezes, para quando não entende o problema, é confiar. Ou Deus vai mostrar lá na frente. A gente já vê o caso. Eu vi o testemunho de um pastor que ele vendeu uma casa, e a casa era uma casa muito bonita que eles tinham, ele, a esposa dele, os filhos. Venderam uma casa e a pessoa que comprou, aparentemente não tinha nenhum problema na casa, né? E venderam, fecharam o negócio, ficou todo mundo feliz. Um mês depois, o casal que tinha comprado a casa processou esse pastor, porque a casa deu problema no encanamento, né? Deu um problema no encanamento, teve que cavucar aquilo, ou seja, deu um transtorno muito grande, e isso durou 6 meses, esse processo. E ele falando com Deus: Senhor, mas eu não fiz nada de errado, né? Por que isso está acontecendo? Né? O Senhor sabe que nós não sabíamos desse encanamento, senão teria consertado. Ele vendeu na certeza que estava tudo bem, mas o casal não achou isso. Bom, passou 6 meses, foi para a júri, né, e ele relata que ele ficou muito nervoso, muito aborrecido, né, que ele tirava as noites de sono dele, teve que ir para o tribunal testemunhar e tal, tudo bem, mas aí, né, no final até saiu vitorioso, ganhou a causa. E ele ficou com aquilo sem entender. Irmão, 2 anos depois, a congregação dele foi comprar uma outra igreja, um lugar maior. O que aconteceu? Uma empresa entrou contra eles para eles não comprarem aquele lugar. Aí ele foi entender, porque aí ele teve que ir para o tribunal de novo, para depor, passar por processo. Aí ele falou: Deus me trabalhou ali 2 anos antes, porque quando eu fui para testemunhar da minha casa, eu fiquei nervoso, perdi noite de sono, né? Fiquei ansioso, né? Fiquei bravo, fiquei nervoso, ou seja, porque ele realmente no coração dele não tinha culpa, como não tinha mesmo, né? Mas ele falou: Deus estava me preparando para 2 anos depois, quando eu fosse testemunhar, participar de algo muito maior. Aí eu fui com o coração em paz, fui calmo, entende? Então, às vezes, irmão, aquilo que a gente hoje acontece conosco, que a gente não entende, muito provavelmente Deus estava preparando. Eu falei isso quinta-feira. Deus não permite algo vir na sua vida, um problema vir na sua vida, se não tiver um propósito, irmão. Entenda isso. Deus não está mandando tempestade, Deus está usando as tempestades para quê? Para que a gente exercite fé. Fé gera paciência, paciência gera esperança. É isso que o próprio Tiago, capítulo 1, vai dizer para nós. Então, às vezes, irmão, hoje você está orando muito por uma coisa, e pode ser que a resposta não seja que você esperou, mas provavelmente Deus vai te usar nessa mesma situação mais à frente, né? É a mesma questão, às vezes a gente aconselha alguém, né, uma separação, uma coisa. Gente, é muito comum lá na frente Deus usar aquele problema para você ajudar outra pessoa. Ó, irmão, já passei por isso aí, minha época eu consegui resolver assim, foi assim, Deus me ajudou, foi isso, foi aquilo, e lá na frente a pessoa é usada. Quer falar? Achei que você tinha levantado a mão. Então, irmão, o que o crente tem que fazer? Confiar no Senhor, confiar em Deus, amém? Orar, não deixar de orar, falar com Deus, expor suas necessidades, aquilo que você precisa, se derramar na presença do Senhor, né? E aquilo que acontecer, irmão, entenda, Deus permite certas coisas, não é para derrubar, é para fazer a gente crescer, a gente ficar mais forte, gerar fé, paciência e um caráter. Tiago ainda vai mais além, isso gera um caráter aprovado em nós, né? A gente começa, né, a se alinhar mais com Deus, a se alinhar mais com a palavra, tá bom? Sim. Que isso é o que mais acontece, né? Os testemunhos de vitórias depois, né? Amém? Então, ó, outro tópico que ele colocou aqui: nem todas as pessoas passam por problemas ao mesmo tempo, né? Então, tem gente que vai estar em situação diferente do nosso. Às vezes você vai orar com alguém: eu estou com tal problema. Ajuda aquele irmão em oração, irmão. Se você, né? Às vezes você não está com aquele problema, você está com, né? E o irmão tem um problema maior que o seu. Vamos orar por ele, vamos ajudar. Uma forma da gente orar é a forma da gente, às vezes, melhor forma da gente ajudar, né? Hoje a gente estava falando sobre isso também. Às vezes a gente tem um parente que está doente, distante,
Irmão, a melhor forma como você tem para ajudar ele é o quê? Orando. Às vezes você não vai estar lá, você não vai poder ir lá, mas ore daqui. A oração não tem limites, não tem distância no mundo espiritual. Amém? Ela atinge qualquer lugar. Amém? O segundo tópico que Tiago diz para nós devemos orar pelos doentes. Isso é muito comum, né? As pessoas estão com enfermidade, elas pedem oração, e isso é bíblico, irmão. É bíblico, tá bom? Olha o que o autor diz: a pessoa está doente por causa do pecado. Aí aqui é uma observação: nem toda doença é resultado de pecado pessoal, mas o caso mencionado por Tiago é uma doença espiritual. Aqui vou abrir um parênteses para dizer algo. Fulano está doente é porque fulano está em pecado. Não é assim, tá bom? Nem toda doença ela é de cunho espiritual, por causa de algum pecado, alguma coisa. A pessoa, fulano está em sofrimento, fulano nada faz dar certo. É claro, irmão, que se você viver uma vida que desagrada a Deus, né, você viver, vamos dizer, agradando ao diabo, você está convidando ele para entrar. Você está convidando ele para agir, né? Mas olha o que o autor diz: nem toda doença é problema, nem todo sofrimento é de cunho espiritual, tá bom? Ficou claro? Daniel foi para a cova dos leões porque Daniel estava em pecado? Não. Amém? Deu para entender? Paulo e Silas foram para a prisão, como ele cita aqui, porque estava em pecado? Não, estava pregando o evangelho. Daniel foi para a cova dos leões e era o mais fiel de toda a Babilônia. Amém? Então, irmão, não veja o sofrimento de alguém. Fulano está doente, está em pecado. Cuidado com essas coisas, hein? Os amigos de Jó. Inclusive, pastor, Daniel foi para a cova dos leões porque estava Orando. Exatamente. Por causa da inveja, né? Ouviu ele orando, né? Fizeram um decreto. Para outro Deus foi proibido. Isso aí. Né? O rei proibiu e ele continuou. Ele falou: não, eu vou continuar. Fizeram um decreto. Aberta, que era só todo mundo ver que ele estava orando. Então tome cuidado com essas coisas. O melhor, irmão, a Bíblia vai dizer isso de ponta a ponta para nós, né? Inclusive nós lemos aqui no início aqui, né? O Tiago 5,9, né? Que o autor diz, né? Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam, né, julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, se você quer vou dar um conselho para você. Se você quer algo ruim para a sua vida, é você julgar o irmão. Cuidado com essas coisas. Fulano está fazendo isso, julgando aquilo, julgando não sei o quê, fulano é assim. Cuidado com essas coisas, irmão. Você está trazendo juízo para você. Amém? Muito cuidado. E a Bíblia diz que com a mesma misericórdia que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Olha que coisa. Às vezes você mete a lenha em alguém, fala da vida de alguém. Você está trazendo o mesmo tipo de juízo para a sua vida. Cuidado com isso. Não é porque fulano está doente que fulano está em pecado. Também pode ser espiritual? Pode, né? Mas aí a questão é se arrepender, buscar a Deus, consertar a vida com Deus e expulsar essa doença do corpo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Mas Tiago está citando um caso de alguém com uma enfermidade espiritual. Vamos lá. A pessoa está doente por causa do pecado. Número 2. O doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Né? O crente está impossibilitado de ir à igreja, chama os presbíteros da igreja à sua casa. O doente reconhece assim que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher, que tem o dom de curar e que devem orar por ele. O que ele está ensinando? Alguém está doente, não pode ir na igreja. O que você faz? Chamem, né, os presbíteros, chame o pastor. Gente, deixa eu falar algo para você. Pastor não tem bola de cristal, você sabia disso? Não tem. Não tem. Se tivesse, irmão, se a gente tivesse uma bola de cristal, ia ser bom demais. Mas pastor não tem. Então, irmão, se você está com algum problema, você precisa de uma oração, você está enfermo, precisa de uma oração, você está com algum problema, você precisa de uma direção, chame o pastor. Chame os presbíteros, chame o irmão maduro na fé para orar com você. Entende, irmão? A gente não tem como adivinhar. Tá bom? Então, fica esse registro aí. Todo mundo veio aqui, menos o pastor. O pastor não está nem sabendo. E olha que isso é a coisa mais comum de acontecer, tá? Não impressiona não, tá bom? Tem problema aí que toda a igreja já sabe, o pastor não sabe. É o último a saber. A gente não sabe, pois é.
Isso é muito comum de acontecer, gente. É muito comum. Não, e tem vez de vir visitar e falar, pastor, não, já curei, já estou bom, já sarei. Mas nós nem sabia que você tinha ficado doente, nem sabia. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Pastor é o último a saber, misericórdia. 3. O doente confessa seus pecados, né? Uma confissão feita aos santos e não a um sacerdote. Devemos confessar o nosso pecado a Deus. É por isso que a gente não tem sala de confessionário, que chama? Já pensou você lá dentro, ouvindo aquele monte de coisa? Confessa para Deus, irmão, o seu pecado. Cuidado para as pessoas que você vai confessar pecado, irmão. É homem igual você, irmão. Cuidado com essas coisas. Bota o joelho no chão, entra lá no seu quarto. Senhor, fiz isso de errado, me perdoa. Se essa doença que eu estou for algo espiritual, que eu abri alguma porta para o inimigo, o Senhor me perdoa, né? E receba, irmão, o perdão de Jesus. Jesus nega perdão para ninguém. Amém? Não deixa o diabo ficar botando minhoca na sua cabeça, não. Ah, eu errei, nunca mais Deus vai me perdoar. Isso é papo do diabo. Entendeu? Então ora, pede perdão a Deus, né? Chama alguém para orar com você. Irmão, está tudo bem? Estou tudo bem, estou em paz com Deus, confessei meu pecado, né? E ora e busca a restauração com o Senhor. Amém? Irmão, todo mundo que erra precisa buscar restauração. Se você errou, busque restauração, irmão. Não fique empurrando aquilo com a barriga, não. Tá bom? Precisar, fale com a gente. Mas vamos lá. E também aqueles que foram afetados por ele. Jamais devemos confessar um pecado além do círculo afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. É uma postura errada lavar roupa suja em público. Não vou entrar nesse detalhe aqui para a gente ganhar tempo. E o que os presbíteros fazem? O que você vai fazer quando alguém convidar você para ir orar com ele, que ele está enfermo? Eles oram pelo enfermo com imposição de mãos e a oração da fé. Os presbíteros, né, são bispos e pastores do rebanho. Eles velam pelas almas daqueles que foram confiados. Eles oram com imposição de mãos num gesto de autoridade espiritual. A oração da fé é a oração feita em plena convicção da vontade de Deus. Eles ungem o enfermo com óleo em nome do Senhor. Não é a unção que cura o enfermo, mas é a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. For lá orar por você, não tiver o óleo, vai fazer diferença? Não, irmão, aquilo é só um símbolo, amém? O que cura é Deus, amém? Glória a Deus, se nós tivermos o óleo, nós vamos usar o óleo, nós também não temos nada contra isso. É bíblico, Tiago está ensinando. E o que Deus faz? Deus cura o enfermo através da oração da fé. Deus levanta o enfermo, Deus perdoa o enfermo. Ficou claro? Então, as duas situações, né, que nós devemos orar, que Tiago já citou no capítulo 5, orar pelos problemas, né? Orar aqueles que passam problema e orar por aqueles que têm algum tipo de enfermidade. Outro tópico que ele levanta, devemos orar pela nação. Irmão, como nós estamos precisando orar pela nossa nação? O que eu falei aqui, irmão, nós estamos num tempo de oração, nós estamos num tempo de briga. Ou a gente ora muito agora e a gente vence agora, ou nós vamos ver a destruição da família, a destruição dos valores, a destruição da moral, a destruição do país, a destruição dos lares. Nós vamos ver fechamento de igreja, nós vamos ver perseguição, nós vamos ver uma série de coisas, irmão. Nós precisamos orar. Precisamos muito, irmão. Precisamos botar nosso joelho no chão, confessar os nossos pecados, né? A nação brasileira, esses dias nós estávamos falando sobre isso. Nós, como nação brasileira, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós erramos muito, nós erramos. A nação tem errado, a nação tem se voltado para aquilo que é errado, né? Para coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos colocar o joelho no chão, orar, pedir perdão pelos pecados da nação. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Como igreja, como autoridade nessa terra, né? Nós somos capacitados, né, como igreja, a trazer o céu para a terra. Nós somos capacitados a fazer toda a diferença. Mas primeiro nós vamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, buscar o Senhor de coração limpo, né, perdoados, e buscar o Senhor que restaura a nossa terra. Amém? Quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Israel, por exemplo, né, se afastou de Deus, e Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias não só falou aos homens, ele falou com Deus,
né, chamando chuva para Israel. Os crentes, embora não perfeitos, podem ter vitória na oração. Isso aqui é importante. Os crentes, embora não perfeitos, podem ter vitória na oração. É o que o versículo diz. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas. Elias teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, né? Mas ele era justo e a oração pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder no mundo hoje. Olha que maravilha. O poder da oração é o maior poder no mundo hoje. Elias orou com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo, no limiar da bênção. Elias orou com intensidade. A palavra com instância, né, significa que Elias orou com o coração. Ele pôs o seu coração na oração. Devemos orar pela nação hoje para que Deus traga a convicção de pecado e um reavivamento para a igreja. É aquilo que nós estamos falando, irmão. Nós precisamos orar por reavivamento. É o que a nossa terra precisa. E aqui eu chamo a atenção para você de algo muito interessante. Elias orou, e a Bíblia diz que Elias era um homem como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E a Bíblia até cita alguns. Mas entenda uma coisa, irmãos, Elias pediu para não chover, ficou 3 anos e meio sem chover. Irmão, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem o poder de mudar a natureza. Ah, pastor, está vindo um furacão lá, não sei o que, irmão. Se um homem de fé se levantar e uma mulher de fé se levantar, ela ora e aquilo sai dali, irmão. Nós precisamos é crer na oração. O problema é que a gente ora e não crê. Mas não vai acontecer. Nós precisamos crer. Elias mudou a situação da natureza. Não vai chover, enquanto Israel não se arrepender. Foi 3 anos e meio. Depois, quando ele foi confrontar os profetas de Baal, ele falou, desce fogo do céu. Desceu fogo do céu, irmão. Agora vai chover, avisa Acabe que vai chover. Corre, não tinha nenhuma nuvem no céu. Mas é a oração da fé que mudou a natureza. Se pode mudar a natureza, irmão, o que a oração não pode mudar na minha vida e na sua? Na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu negócio, do seu trabalho. O que a oração não pode fazer? Mas o que é? É orar com fé. Ah, eu orei e não aconteceu. Continue confiando, continue crendo que vai acontecer. É a oração da fé. Amém? Isso é muito importante a gente entender. Tá bom? Então nós podemos mudar até mesmo a natureza. Às vezes a gente olha num lugar e a gente vê uma reportagem. A gente é falha, irmão. A gente às vezes olha uma reportagem na televisão, um lugar tão seco, que não chove há tanto tempo. Aqui mesmo no sul do estado, né? Marataízes, Anchieta, aquele lugar que estava todo seco ali. O que nós devemos fazer como igreja? Botar o joelho no chão, se levantar um clamor, Senhor, nós não aceitamos isso, o Senhor não criou a natureza assim. O que destruiu a natureza foi o pecado, irmãos. Mas na nossa oração nós podemos mudar a realidade das coisas. Nós podemos clamar e o Senhor trazer chuva. Amém, irmão? Pode ser no distante, no Nordeste, não sei aonde, irmão. Do outro lado do mundo, na África, Senhor, abençoe esse povo, derrama chuva para quem precisa. Molha as plantações, enche as nascentes, enche os rios. Irmão, é o poder da oração. É só você falar com Deus. Se você crê, você muda. Você faz. Mas nós precisamos crer nessas coisas. Amém? A quarta coisa pela qual nós devemos orar pelos desviados. Irmão, o que mais tem hoje é crente desviado, sim ou não? Eu sempre falo isso, a gente ficar ali na porta, parar 10 pessoas, 9 vai falar que é desviado. Já conhece o evangelho, já frequentou a igreja. Às vezes tem uns que vai falar assim, já até preguei. Fala, irmão, pode fazer o teste ali que você vai ver que eu estou falando a verdade. Então é o que a Bíblia nos orienta, orar pelos desviados. Devemos orar pelos membros que se desviam da verdade, da palavra de Deus. Quando um crente se desvia, devemos falar de Deus para ele e dele para Deus. Ou seja, você encontrou um desviado, qual que é a sua atitude como crente? Você prega o evangelho para ele, porque ele está precisando ouvir falar de Jesus. Quem está afastado está precisando ouvir falar de Jesus. Você fala de Jesus para ele e fala dele para Deus. Não perca a oportunidade quando você chegar em casa. Na mesma hora que acabou a conversa, você saiu andando ali, você já pode começar a orar por ele. Senhor, não deixa não. Não deixa que ele se perca, porque ele conhece a verdade. Se existe algum engano, né, o diabo está cegando ele, né, faz com que os seus olhos se abram. E ore por ele, irmão. A sua oração, a oração do justo tem poder. Para que a palavra de Deus atinja o coração dele.
Amém? Salomão diz que um só pecador destrói muitas coisas boas, né? Eclesiastes 9:18. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 2. O resultado desse desvio é pecado e possivelmente a morte, né? O pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente. Por quê? Porque a pessoa conhece o Evangelho e continua fazendo errado. De consciência, né? Então é aquilo, conhece a palavra, mas vive o errado. Isso é muito ruim, irmão, na vida de uma pessoa, né? Muito triste. Devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Essa pessoa precisa ser convertida, ou seja, voltar-se para o caminho da verdade. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos, mas também precisamos nos esforçar para restaurar os salvos que se desviam. Judas 23 usa a expressão, né? Salvar do fogo, né? O fogo eterno, o fogo da separação de Deus. Conclusão, Tiago nesse parágrafo deu sua última instrução, oração pelos que sofrem, pelos enfermos e cuidado e restauração aos que se desviam. Nesse parágrafo, Tiago falou sobre 5 coisas básicas. Primeiro, o indivíduo em oração, né, que é o princípio básico, os presbíteros em oração, que são os pastores, uma oração respondida, né? 3, os amigos em oração, né, um espírito de reconciliação, 16a, procura por espírito de penitência, espírito de reconciliação e espírito de oração. 4, o profeta em oração, né, um agente humano, um resultado sobrenatural. E 5, a busca da comunhão pastoral, cuidado e restauração. Irmão, sempre vale a pena orar. Sempre vale a pena. Oração nunca é tempo perdido. Ah, pastor, mas a gente já ora tanto tempo, né? Eu tenho um filho desviado, alguém está orando há 10 anos, 20 anos. Irmão, não desista de orar, porque a oração não é tempo perdido para com Deus. Deus sabe, né? Deus sabe responder, Deus sabe fazer. Às vezes a gente vai orar, vai ter que orar muito, não vai ser de imediato como a gente gostaria que fosse, mas a gente tem que continuar insistindo, tem que continuar orando, buscando, clamando ao Senhor. A gente vê gente aí, né, que às vezes ora 20, 30 anos pela conversão de um parente, de um esposo, de um filho, né? A gente tem, né? Aqui no nosso meio mesmo temos, né? Pois é. Gente que vai para a marinha e desvia cedo e a mãe passa a vida inteira orando, graças a Deus, oração respondida. Glória a Deus. Hoje está na igreja, está né, pregando, está ensinando. Olha aí o exemplo, de uma oração vitoriosa, né? De um testemunho, que Deus atendeu a oração. E assim são muitos. Eu abri um parênteses aqui, todo mundo vai falar, todo mundo vai contar a sua experiência. Então, irmão, vale a pena orar. Então, tem uma coisa que diz assim, que Deus se agrada de nós quando nós oramos pelos outros, porque nós deixamos de ser egoístas, né? Orar pelo próximo é um sinal de amor, né? De amor pelo outro, né? De carinho, né? E Deus se alegra, porque você para de orar pelos seus problemas e lembra do outro. Então Deus se agrada desse tipo de oração. Então orar pelo próximo, né? Quem está com problema, orar pelos enfermos, orar por quem está desviado e principalmente nesses dias, irmãos, orar pela nação. Não deixe de orar pela nação em casa, né? Sempre que você tiver um tempinho, lembrar, né? Lavar a louça lá, você pode estar orando, pode estar falando com Deus, né? Senhor, não deixa, né? A corrupção, a maldade, né? Nesse país não, faça com que as coisas aconteçam bem, que aconteçam correto. Lembre-se sempre, irmão, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Todo mundo entende o que é a oração de um justo? Todo mundo entende esse significado? O justo é porque nós somos feitos justiça em Deus, amém? Não é porque a gente é bonzinho, e a gente é bom, e a gente vem na igreja. Não, justificados em Cristo Jesus. Por que nós podemos nos achegar a Deus? A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. Deus não compactua com o pecado. Nós somos pecadores, mas quando Deus olha para nós, o que nos cobre? O sangue de Jesus, a justificação que nós temos em Cristo. Então é por isso que nós temos acesso a Deus. Não é porque a gente é bonitinho, não é porque eu sou lindo, né, nega? É porque
Porque eu já sou justificado em Cristo Jesus, assim como todos vocês são. Nosso pecado. Entende? Então nós precisamos ter essa consciência, né? Às vezes a gente vê, igual por exemplo, os meninos aí montaram um negócio. Irmão, lembra, ora para os seus irmãos. Pastor, ô Senhor, abençoe fulano, né? Iniciou um novo negócio. Às vezes o irmão entrou na faculdade e falou, ora, dê sabedoria para fulano, que ele possa concluir esse curso, né? Em nome de Jesus. Você sabe que alguém está doente, Senhor, derrama cura na vida dessa pessoa, né? Irmão, é tão bom a gente orar pelos outros, né? Às vezes a gente até se perde, começa a orar e você vai falando, o Espírito Santo vem trazendo a memória, você vai orando por gente que você nem tem, às vezes gente que você não vê há 10 anos, o Espírito Santo incomoda, revela você por orar para aquela pessoa. Tem certeza que foi assim com você, não é? Não é, gente. A gente está em outro país, filho da irmã Alete mora nos Estados Unidos, a minha irmã mora nos Estados Unidos, irmão, não tem distância para oração, né? O irmão, a irmã do Fábio, do Mar, mora em outro país, ore, irmão, ore por eles. Não existe distância espiritual na oração, não. A nossa oração aqui pode ser contemplada na vida deles lá do outro lado do mundo. Amém? Aquelas igrejas que você conhece, ore por elas. Quando você passar em frente a uma igreja caminhando, Senhor, né, derrama um avivamento aqui, derrama uma bênção aqui nesse lugar, visita esse povo que congrega aqui, Senhor, renova a vida deles. Irmão, é tão bom a gente orar, Deus se alegra disso conosco. Né? E às vezes a gente fica com a cabeça pensando em tanto problema. Eu já contei minha experiência aqui, né? Eu tinha o costume de pegar a bicicleta e lá em Cariacica trabalhar, ficava pensando um monte de bobagem. Um dia o Espírito Santo falou comigo, para de pensar em bobagem, ora. Né? Para de ficar pensando nessas coisas que você fica pensando. Né? Jeito de ganhar dinheiro, o seu sustento vem de mim. O seu sustento vem de mim. Entrega a sua vida para mim, confia em mim que eu vou fazer. Irmão, acabou, irmão. Hoje em dia, andando. Às vezes a gente tem oração aqui, eu sempre venho de bicicleta, por isso que eu sou magrinho. Né? Eu pedalo muito. Eu venho na bicicleta ali, é rapidinho, 15 minutinhos, mas eu venho orando, irmão, venho falando com Deus. Isso não é exclusividade minha, é para todos nós, amém? Dentro do ônibus, você está indo para o trabalho, bota um louvor e vai orando, vai falando com Deus, ou vice-versa. Ora, Senhor, traz paz a esse coração. Irmão, você não... a gente precisa ter consciência do poder da oração. A gente precisa ter consciência que a gente pode mudar a realidade das coisas orando, irmão, intercedendo a Deus. Né? Nós podemos mudar a realidade. Podemos mudar a realidade da nossa igreja. O que você quer que muda na igreja? É tal coisa que tem que mudar. Ora, irmão. Interceda, né? Busque, peça a Deus. O que você quer mudar no seu marido? Queria que meu marido fosse assim. Ora. O que você quer mudar na sua esposa? Ora, irmão, ora. Para mudar a esposa tem que orar mais, mas... Irmão, e você quando você... Deixa eu chamar a atenção aqui, às vezes a gente conhece. Você quando recebeu uma bênção, irmão, compartilhe com seus irmãos. É o que o Tiago falou, né? Nós até falamos lá na quinta-feira, né? Tiago 1,5 lá. Quando você receber a bênção, quando você se vê livre do problema, se alegre, irmão, compartilhe o seu testemunho de vitória. Né? Irmão, nós precisamos crer mais na oração. A gente, né? A gente precisa crer mais na oração. Quando a gente tiver a certeza no coração, eu creio que Deus age. Quando eu oro, irmão, você não vai parar de orar mais. Você vai buscar sempre a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar um café? E daqui a pouquinho a gente volta.